Graça e paz a todos, eu me chamo Bruno, estou à frente do Ministério de Louvor na nossa igreja, Sementes do Rei, e hoje nós vamos falar de um assunto um pouco lembrado em nosso meio cristão. Hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos 508 anos de Reforma Protestante. Um dia as escamas da religiosidade caíram dos olhos de homens e mulheres que passaram a enxergar mais do que a criatura, mas também ao Criador. Olharam para a Bíblia e enxergaram além dos autores humanos. Eles viram o autor de todas as coisas, Deus. Mas o assunto aqui não é como a reforma começou, mas como nós podemos e devemos continuar ela, especificamente falando da nossa adoração. João capítulo 4, verso 23 diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A reforma trouxe 5 pilares que fazem com que a nossa adoração se torne verdadeira. Lembrando, claro, como eu sempre costumo dizer, a adoração vai além das horas que nós estamos no culto ou das nossas músicas e orações. Tudo isso faz parte da adoração, mas a adoração de verdade é a vida que nós escolhemos viver, refletindo a santidade de Deus ou a impureza do mundo. Mas, para deixar o nosso bate-papo mais simples, nós vamos falar especificamente de música hoje. Com base nesses 5 pilares que a reforma dará o nome de solas no latim, ou somente, traduzindo para o português, nós vamos entender que as músicas que nós oferecemos a Deus devem seguir um padrão, uma regra, e se nós cumprirmos essas regras, nós estaremos cada vez mais próximos de sermos aquele adorador que Jesus está falando em João capítulo 4. Então, vamos lá. Como a reforma pode afetar as nossas canções? A reforma trouxe a nós 5 solas, que fundamentam a fé cristã e também a caminhada cristã. Esses solas também revelam a nós a essência para canções que adoram a Deus, em espírito e em verdade. O primeiro sola diz: somente Cristo. As nossas canções precisam necessariamente e prioritariamente serem cristocêntricas. Isso significa que nós devemos olhar para a letra que nós estamos cantando e ver Cristo Jesus nelas. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O segundo sola diz: somente a Bíblia e toda a Bíblia. Nossas músicas precisam ser bíblicas. A adoração, de uma forma simples e resumida, é uma resposta a quem Deus é. Mas nós não podemos corresponder àquele a quem nós não conhecemos. E nós só poderemos conhecer a Deus por meio das Escrituras. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O terceiro sola diz: somente a graça. Não deve haver mérito humano nas nossas canções, pois não existe mérito humano nenhum na salvação. A graça, ao mesmo tempo que é um espelho revelando quão pecadores nós somos, também é uma flecha que aponta para o único meio de salvação, que é Jesus. De igual forma, as nossas músicas devem revelar o caminho da salvação, que aponta para Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O quarto sola diz: somente a fé. As nossas músicas devem estar fundamentadas em uma fé que sabe, e não numa fé que sente. Ou seja, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que nós estamos sentindo. A música tem um poder incrível de mexer com as nossas emoções. E isso não é necessariamente errado, mas as letras das nossas canções precisam ser compostas de um conhecimento pleno e racional de quem Jesus é. Não podem ser influenciadas por aquilo que nós estamos sentindo no momento ou distorcidas por sentimentos. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é sobre aquilo que eu sinto quando eu estou escutando ou cantando uma música, mas o quanto eu sei a respeito do Deus ao qual eu estou oferecendo esse louvor. E o quinto e último sola diz: somente a Deus a glória. O objetivo de todas as nossas canções, assim como o objetivo das nossas vidas, deve ser render glórias a Deus.
Deus deve se gloriar em tudo que nós cantamos para Ele. O centro de toda a nossa adoração deve ser Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus deve se gloriar em cada parte das nossas músicas, seja em uma bela voz cantando, em um instrumento bem tocado, na letra bem formulada, exatamente tudo é para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 1 diz: Depois disso, eu ouvi no céu algo semelhante à voz de grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Exatamente tudo pertence a Deus. E com isso chegamos ao fim desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e mande esse vídeo para mais alguém, para que o corpo de Cristo possa adorar a Deus como Ele merece. E lembre-se, a reforma começou há 508 anos atrás, mas ela continua em nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, disse Paulo aos Romanos capítulo 12. Até que Jesus venha, a reforma continua em mim e em você. Deus te abençoe e até a próxima.